Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando a sessão de 19/5/2021, às 9 horas, da turma 1301. Temos três sustentações orais para iniciar. Na verdade, eu acho que, é um processo só, que, na verdade, dá reflexo em outros dois. Juntos seguros, os itens 30 a 32 da pauta, a relatoria do Dr. Dornelas. Acho que pode, então, convocar, por favor, Tainá, o patrono doutor Jean Adriano, por favor, da Junta Seguros. Ok, presidente. Olá, doutor Jean, bem-vindo, bom dia. Bom dia, senhor presidente, bom dia, conselheiros. Me escutam bem, presidente? Sim, perfeito. Doutor Jean, a gente tem três processos do seu cliente, Juntos Seguros, eu vou passar a palavra ao doutor Dornelas. Dois, eu acho que realmente são de relatoria dele. O terceiro é um repetitivo, então, na verdade, eu vou deixar a critério dele como ele vai relatar os três processos. O senhor também, na sustentação oral, se fazer menção específica a algum dos três, ou se forem identicamente ao mesmo tema, o senhor conduz aí a sustentação conforme queira, tá? Então, presidente, com relação ao item 31 e 32, que o 31 vai ser aplicado ao 32, na verdade, a matéria de fundo são praticamente idênticas, só muda os períodos, né? Mas o item 30, que ele tem uma peculiaridade, apenas. Tá bom. Então, doutor Dornelas, para a relatoria, e pode seguir aí a ordem que são o perfil do 30 e 31, e o 32 até o patrão já relatou, que é idêntico. Então, fica à vontade, doutor Dornelas, para a relatoria, Juntos Seguros, itens 30 e 31, com reflexo no 32 também. Tá, então eu vou começar pelo 30 logo. Deixa eu ver aqui uma coisa, só um minutinho. Então, na verdade, o 30 é multa por compensação não declarada. Então, a gente tem que começar pelo 31. É o processo aqui. Nesse processo aqui, nós já julgamos, na verdade, 2015-86. Quer ver uma coisa? 2015-86. 2015-86 não está aqui, nós julgamos sessão passada. Então, podemos começar pelo 30, presidente. Ele baixa em diligência, não é isso? Isso. Então, vamos lá. 30. Então, 30 é uma multa. A multa é uma multa isolada, correspondente a 50% do valor das compensações homologadas no processo administrativo final 2015-86. Esse processo 2015-86, como o patrono já adiantou, nós baixamos em diligências na sessão passada, certo? Então, ele traz aqui uma série de alguns argumentos relacionados ao BISI, de direito de petição, princípio da proporcionalidade, mas o que é fato que ele está ligado ao anterior. A DRJ, ela decidiu por julgar improcedente a impugnação para manter o crédito exigido até julgamento definitivo do processo principal. No acordo recorrido, ele inconformado, apresentou recurso, se juntado aos documentos, pugnando o provimento, apresenta argumentos que ele deve sustentar agora. Esse é o relatório, presidente. Bom, doutor Jean, então, 15 minutos, por favor, o item 30, que está em apreciação. Sim, bom dia, senhores conselheiros, bom dia, presidente, conselheiro relator. Aqui a matéria, presidente, com relação até aos demais, né, trata-se aqui na origem de manifestação de inconformidade contra despacho, né, decisório, que não homologou as compensações realizadas pela recorrente e um crédito utilizado de RPJ decorrente do pagamento a maior relativo ao ajuste anual de 2009,
né? Como bem destacou agora o relator, o que ocorreu foi o seguinte, com relação a esse caso, né? Como teve esse pedido de compensação, né, em decorrência da não homologação dessa perda de compra, que é o final 4882, né, o referido lançamento agora exige um pagamento de multa isolada de 50%, né, conforme o artigo 74 lá da 9430, né, relacionado aí ao processo administrativo de final 2015-86, né. Então, aqui com relação a esse processo, né, eu gostaria de sustentar que a necessidade da retirada de pauta ou sobrestamento, né, tendo em vista que a multa isolada, né, aplicada aqui, advém da não homologação da compensação pleiteada no PAF, lá do processo de 2015-86, né, ou seja, deve o presente processo ser suspenso até o julgamento definitivo aqui, né, inclusive, recentemente, o recurso voluntário do referido PAF foi incluído, né, em pauta, né, que foi o que foi baixado agora em diligência, né. E aí a gente também queria destacar aqui a não aplicabilidade, né, da multa isolada, né, que é em violação ao direito de petição, né, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade devido ao processo legal, né, o contraditório e da ampla defesa. Tendo em vista que a multa que é aplicada é uma penalidade desvinculada à prática do ilícito e acaba por obstar o exercício de um direito constitucional assegurado aos contribuintes, né? Ou seja, os contribuintes aqui eles já possuem penalidades espontâneas com as compensações não homologadas, né? Cobranças de débitos acrescidas de multa de mora e juros Selic, demonstrando o fato de que a aplicação da multa isolada é abusiva e desnecessária aqui com relação a esse item 30, tá? A discussão aqui também é importante ressaltar que a discussão sobre a inconstitucionalidade da multa, né, prevista no artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9430, né, possui repercussão geral lá pelo Supremo Tribunal Federal, que é o tema 736, né, e inclusive a PGR já apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso extraordinário da União, tá? E conforme até destacou bem o relator, né, da vedação do bis in idem, que a gente rebate aqui, que é que o fisco aplicou 2 penalidades sobre um mesmo fato contra a empresa, né, ou seja, multa isolada de 50% do valor objeto das declarações não homologadas e multa de mora de 20% do débito objeto das declarações não homologadas, né. Então, aqui, além da manifesta violação ao direito da petição da recorrente, né, dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, há que ressaltar a impossibilidade da acumulação das penalidades sobre o mesmo fato. Nos termos mesmo desse entendimento do CARF, né, nós encaminhamos memoriais para a turma, né, e colocamos alguns precedentes, tá? Aqui, presidente, apenas para concluir, né, caso a multa de mora de 20% seja mantida, quando o julgamento do processo lá que está em diligência, o final 2015-86, essa deve ser abatida da multa isolada, né, porque é de 50% aqui discutida, o que resultará na condenação da recorrente de pagamento somente do percentual de 30%, né, o valor do débito objeto das declarações de compensação não homologado no referido processo do processo de crédito. E, primeiramente, aqui, como eu bem destaquei, né, partindo já para o final, pede-se aqui o processo de retirada de pauta, né, até aguardar o retorno da diligência do processo 2015-86, né, ou que se julgue totalmente procedente aqui o recurso voluntário. Basicamente isso com relação ao item 30, presidente. Obrigado, doutor Jean. Doutor Dornelis, então, para proferir o voto, por favor. Tá, eu em resumo, eu estou reconhecendo a prejudicialidade interna, né, a conexão que existe entre um e outro, sem dúvida, resultado de lá interferindo de cá, e com isso eu estou convertendo o julgamento de diligência para que os autos sejam encaminhados à unidade preparadora para que lá aguarde decisão definitiva na instância administrativa do processo número tal. Após fazer constar
aos autos com a decisão definitiva a ser proferida, na sequência o processo retorne ao CARF para prosseguimento e julgamento, sem distribuir esse conselheiro, independentemente do sorteio. É assim como eu voto, presidente. Em resumo. Alguma dúvida, algum esclarecimento, pessoal? Então, vou passar a colher os votos. Todo o resto votando para converter em diligência para aguardar o outro processo ser resolvido definitivamente. E esse daqui aí ter o destino que de acordo consonante com o anterior. Então, doutora Giovana. Bom dia a todos, bom dia ao patrono. Eu acompanho o relator, é nítida e a questão da prejudicialidade, a gente tem que aguardar o julgamento do processo que foi para diligência. Doutor Lisandro. Oi, relator, presidente. Doutor Lucas. Bom dia, presidente. Também acompanho o relator. E a doutora Rafael. Bom dia, patrono, colegas. Acompanho o relator. Doutora Mauritânia. Bom dia, pessoal. Também acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Bom dia a todos. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, o item 30 da pauta, o resultado ficou por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Esse é o item 30. Então, doutor Daniel, agora pode passar o 31, a relatoria do 31. Tá. O 31, eu estou encaminhando exatamente. Vai fazer acompanhamento ou sustentação? Sustentação também. Eu vou aplicar. Aparentemente vai ser alguns adendos só curto, então, pode fazer o relatório, depois eu abro a palavra para o patrono, que talvez tenha alguma coisa curta ou nada, talvez eu acrescentar, aí depois a gente entra aí no seu voto e votação. Trata de recurso voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado contra a cota do DRJ. De acordo com os autos, a recorrente transmitiu ao DECOMP final 6602, por meio da qual recompensou o crédito oriundo de pagamentos a maior de imposto de renda e declaração de ajuste referente ao ano calendário 2010, com débito de sua responsabilidade. Só lembrando, o mês passado foi 2009, esse que nós convertemos em diligência, aqui é 2010. A autoridade, mediante parte decisória, deferiu o pleito do contribuinte sob a justificativa de que o pagamento mencionado foi localizado, mas foi integralmente utilizado para a quitação de débitos próprios declarados. O contribuinte apresentou manifestação alegando que houve erro material do preenchimento do CPF, que o valor do crédito postulado é o formado em sua DIPJ e apresenta argumentos relacionados ao princípio da verdade material. O príncipe apresenta para a DRJ competente que rejeitou as alegações de defesa, consignando que, além de não retificar a CPF, então, isso é importante para Lisandro, né, ou para outros, não trouxe prova cabal. Então, além de não retificar a STF, não trouxe prova cabal da existência do direito creditório postulado, esclarecendo na oportunidade que a DIPJ não tem um condão de isoladamente comprovar o erro alegado, por possível natureza meramente informativa, ressaltando ainda que tal declaração apenas reflete de forma sintética a escrituração, ao passo que essa última faz prova em favor do contribuinte, se os fatos nela registrados forem comprovados por documentos hábeis. Ciente o acordo recorrido, ele apresenta recurso, faz juntar de novos documentos e renova o seu pleito. Esse é o relatório, presidente. Doutor Jean, está aberta a palavra, então, se eu quiser acrescentar alguma coisa ou fazer algum tipo de sustentação quanto ao tema. Presidente, o relatório do conselheiro da Donella está bastante completo. Aqui, na verdade, eu só iria reforçar mesmo esses pontos, né? E eu não sei se aqui ele está dando o mesmo entendimento ao processo lá do ajuste anual 2009 e está convertendo em diligência. Se for isso, eu dispenso a sustentação oral, não tem problema. Tá bom. Doutor, pode prosseguir. Então, pronto. Então, de fato, eu estou dando, patrono, Jean, né? Eu estou dando o mesmo encaminhamento ao processo que nós discutimos o mês passado, no AC 2009, esse aqui é o AC 2010, com as mesmas observações mencionadas pelo colegiado, principalmente pelo presidente, em relação ao livro Razão. Então, ipsilitz é a mesma coisa, e com isso eu conduzo meu voto de converter o julgamento de diligência. Sim, conselheiro Eduardo, você poderia só, pelo menos, sintetizar para mim quais são as diligências?
Claro. as diligências, porque não fui eu que fiz a sustentação oral no caso de 2009. Claro. Intimar o contribuinte a trazer livre razão, solicitando, se assim entender necessário, demais documentos. Isso aí eu estou convertendo de julgamento de diligência para que a autoridade administrativa e a unidade de origem intime vocês a trazer o livre razão. Discutimos aqui e a colegiada achou necessário que traga esse livro, solicitando, se assim entender necessário, então, a unidade de origem, demais documentos pertinentes, especificando-os, e após analise todos os documentos carregados aos autos, a fim de verificar se eles comprovam a liquidez e certeza do direito do creditório alegado. A autoridade fiscal, para o cumprimento da diligência solicitada, deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações dos documentos apresentados pelo contribuinte, se manifestando no final sobre a existência e disponibilidade do crédito. Ao final, depois, cientifica o contribuinte vai falar a respeito, no prazo legal de 30 dias, de acordo com o parágrafo único do 35, decreto 75/74, 2011, e após volta ao CARF. Ok, obrigado. Bom, pessoal, alguma dúvida, algum esclarecimento? Eu acho que no julgamento passado o doutor Lisandro ficou vencido, acho que ele negava provimento ao recurso, só reprisando que acho que foi a Por isso que eu fiz posição esse adendo. Isso. Então eu vou colher os votos, parece ser um caso bem semelhante, só mudou o ano calendário aqui, questão de diligência para anexar documentos contábeis por força de demanda da DRJ. Efetivamente não houve retificação de DCTF, pelo que eu, doutor Lisandro, achei isso relevante. Então, a doutora Giovana, o doutor Neto está votando pela conversão em diligência à luz do que foi feito no mês passado aqui. Aí eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Presidente, eu abro divergência. Na minha opinião, a DCTF é primordial para o lançamento do tributo, para que, aí sim, em sede de PAF, esse crédito seja aferido. Então, abro divergência para negar provimento. Doutor Lucas. Acompanho o relator, presidente. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, o resultado do item 31, aplicável ao 32, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, os termos do voto do relator, vencido o conselheiro Lisandro, que negava provimento ao recurso. É isso, então, doutor Jean. Acho que obrigado. Ok, eu que agradeço. Tenha um bom dia de trabalho a todos. Bom dia, igualmente. Aqui é rapidinho. Pessoal, agora nós vamos apreciar o item 36, relatoria da doutora Giovana. Tainá, se o patrão estiver presente, convocar. Vitor Valença Maia. J. Macedo, o contribuinte, doutora Giovana, relatoria, item 36. Doutor Heitor, o patrão do item 36 não se encontra na sala de espera, só o do item 44. Tá, então, Lucas, vamos fazer o 44, então, tá bom? Lucas, só uma coisa, eu tô achando que seu microfone tá super baixo, não sei se é só para mim. Estão me ouvindo? Então, mas não tá, ontem estava bem melhor. Eu não sei se... Vamos tentar, se tiver algum problema durante a sustentação, a gente conversa. Então, Tainá, acho que pode convocar o doutor Rodrigo, do item 44. Então, a apreciação 44 é DHL Logistics Brasil. Tá ok. E é só o seu áudio engraçado, porque o dos outros está normal. Eu pensei até que deve ser o meu aqui, alguma coisa, mas não é não. Não sei se pode ter a ver com o OBS também, que hoje, da outra vez, teve algumas vezes... Agora melhorou. Mas na hora que você falou o voto, estava baixo. Desculpa, presidente, qual é o item? É o 44, estou dizendo. DHL Logistics Brasil. Vou tentar falar um pouco mais alto. Uhum.
Olá, doutor Rodrigo, bem-vindo. Olá, bom dia, muito obrigado. Doutor Rodrigo, eu vou passar a palavra para a relatora, para o relator, desculpa, doutor Lucas, e, na verdade, depois da relatora, 15 minutos, depois eu volto a palavra para o doutor Lucas para proferir o voto, e aí depois o colegiado de debate e esclarecimentos, essa vai ser a sequência da apreciação do recurso. Tá, então, ok. doutor Lucas, relatoria, item 44 na pauta, DHL Logistics, por favor. Obrigado, presidente. Bem-vindo ao patrono. Então, trata de Perdecomp, transmitido em 2009, março de 2009, no qual o interessado requer a compensação de débito com crédito referente a pagamento indevido ou a maior de IR-fonte sobre a folha de salário, né, do trabalho assalariado. Período de apuração, maio de 2007, conforme DAF, no valor de 125 mil. Permitido despacho decisório não homologando a compensação declarada, visto que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para a quitação do débito do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados em Perdecomp. Do despacho, o contribuinte recorreu para a DRJ nos seguintes termos. Afirmou que a citada compensação ocorreu em virtude da existência de crédito de IR-fonte sobre salários decorrente de pagamento indevido no mês de janeiro de 2009. Na data da compensação, o crédito montava a quantia de R$ 127 mil. O aludido recolhimento indevido a título de IR-fonte sobre salário de janeiro de 2009 deu-se por meio de DAF, no valor de 125 mil, de 10 de fevereiro de 2009. A DCTF retificadora, entregue em dezembro de 2009, isso poderia ser observado na DCTF retificadora, entregue em dezembro de 2009, do mês de janeiro de 2009, onde gestor alocado apenas o DAF de 20 de 2 de 2009 no mesmo valor. Resumo, o valor de 125 mil foi pago em duplicidade em 10 de 2 de 2009 e 20 de 2 de 2009, sendo que o correto seria o último. Naquela oportunidade, o contribuinte informa que pagou em 10 de 2 de 2009 equivocadamente 125 mil reais no mês de janeiro de 2009 de IR-fonte sobre salário. Também trato a respeito de que a não homologação se deu em razão de ter sido localizado um pagamento a partir das características do DARF, discriminado no Perdecomp, que foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no Perdecomp. Em outras palavras, a DRF entendeu que a manifestante não faz juiz à compensação em razão de que o crédito indicado proveniente do pagamento indevido de um DARF, no valor de 125, encontra-se devidamente alocado a um débito declarado em DCTF, razão pela qual entende que não subsiste crédito em decorrência deste recolhimento. Em dezembro de 2009, o contribuinte identificou e sanou a divergência da DCTF, anteriormente enviada com as devidas retificações de informação e entregou a nova DCTF na mesma data. Ou seja, na época, quando cientificado o despacho decisório, ele ficou ciente desse potencial equívoco e retificou a DCTF junto com a manifestação de conformidade, no prazo da manifestação. Fala que o objetivo da manifestação é demonstrar a regularidade e legitimidade do crédito, traz aqui outras informações referentes à legitimidade do crédito de IR-fonte sobre salário, princípio da verdade material, que no presente caso a fiscalização argumentou que a partir das características do DARF discriminado no Perdecomp foram localizados os pagamentos. No entanto, ocorre que a DCTF entregue pelo contribuinte não condiz com a realidade fática, razão pela qual não expressa a verdade dos fatos. Isso porque o valor foi menor, como consta na DCTF retificado, como foi menor em 125 mil, como consta da DCTF retificadora transmitida em dezembro. Passando mais à frente aqui no relatório, presidente, a DRJ, ao tratar do tema, julgou improcedente o pleito por entender que o recorrente informou o débito em DCTF que representava confissão de dívida. Não foi comprovado recolhimento indevido, razão pela qual não há direito creditório decorrente do pagamento apontado, que foi utilizado para quitar débito confessado. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos apresentados em manifestação, em especial que a DCTF original continha erro de preenchimento, na medida em que não fez constar a duplicidade do pagamento de IR-fonte. E tão logo tomou ciência do equívoco, através do despacho decisório, promoveu a retificação da DCTF para sanar o equívoco. O presente pleito visa quitar débitos de COFINS no valor de 127 mil, mediante aproveitamento de crédito decorrente de pagamento a maior feito a título de IR-fonte. Recolheu em duplicidade o valor de 125 mil, correspondente a uma parte de IR-fonte, incidente sobre a folha de salário no mês de janeiro de 2009, os quais foram realizados em fevereiro de 2009, 10 de fevereiro e 20 de fevereiro de 2009. Eu trago as folhas, ambos via DAF, Código Receita tal. Período de apuração de janeiro de 2009. Como forma de comprovar o alegado, apresenta extrato bancário, que demonstra uma saída no dia 10 de fevereiro no valor de 147, correspondente ao DAF, e no dia 20 de fevereiro outra saída sobre a mesma rubrica, também no valor de 147.
Planilha interna que reflete seus registros contábeis, DCTF retificador alocando somente o pagamento devido, DIF do ano calendário de 2009, que indica o valor devido a título de IR-fonte sobre a folha de salário, o montante de 409 mil e os DARFs que compõem a quitação. Por fim, requer que seja dado provimento integral ao recurso para que seja reformada a decisão recorrida e reconhecido o direito creditório, homologando essa compensação pleiteada. É o relatório. Eu acho que o... Tá bom, doutor Rodrigo, então 15 minutos, por favor, para sustentação oral. Tá ok, obrigado. Ilustres jogadores, muito bom dia, um prazer estar aqui realizando a sustentação. Como bem relatado, né, pelo Dr. Lucas, eu vou até ser breve aqui nas minhas razões, é um caso simples, né, a apresentação da DCTF retificadora, o Dr. Lucas já expôs bem os fatos aí. A recorrente aqui, a DHL, pretende compensar um crédito de IRRF com débito de COFINS por conta de um pagamento em duplicidade, né, um pagamento a maior lá de janeiro de 2009. Conforme a própria decisão de primeira instância, esse pagamento ele foi realizado, os DARFs foram apresentados, não há qualquer dúvida quanto à realização do pagamento. Então, o fato é que houve, né, 2 pagamentos de mesmo valor, né, valor de R$125 mil em janeiro de 2009. Pois bem, dito isso, o que eu venho informar aqui é que a recorrente, ela apresentou a DCTF retificadora, ela apresentou uma DCTF, né, original lá em janeiro, com um valor supostamente devido a título de IRRF, no valor de 530 mil, 556 mil, perdão. Em fevereiro de 2009, quando ela identificou esse pagamento a maior de 125 mil, ela utilizou para quitar os débitos de COFINS. Então, alguns meses depois, ela retificou a sua DCTF para que passasse a constar o valor de 430 mil como o débito de IRRF. Então, houve a retificação da DCTF, foi confirmado isso pela decisão de primeira instância. Há uma DCTF retificadora que reduziu ali o débito de IRRF, de modo que está comprovado, já que a decisão entendeu que houve mesmo esses 2 pagamentos, 125 mil, então está comprovado que há um crédito de 125 mil em favor da recorrente, né, da DHL. O que eu trago aqui para os senhores é apenas para que vossas senhorias entendam que a DCTF retificadora, ela serviu sim para comprovar a realidade fática, com base no princípio da verdade material. A DCTF retificadora, ela serviu para comprovar que o valor devido a título de IRRF pela DHL em janeiro de 2009 não é 556 mil, é 430 mil, né? O valor aproximado ali de 430 mil, conforme informado na DCTF retificadora. Então, com base no princípio da verdade material, de que o pagamento ele foi confirmado pela própria decisão recorrida, a recorrente pleiteia aqui a reforma da decisão de primeira instância para que seja reconhecido o crédito e homologada a compensação. Muito obrigado, senhores. Doutor Lucas, então, com a palavra para oferir seu voto, por favor. O recurso é tempestivo e atende aos mais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A controvérsia gira em torno da retificação da DCTF ter sido efetivada após o despacho decisório, e por essa razão não ter sido levada em consideração para análise do direito creditório pela DRJ de São Paulo. Em verdade, a decisão recorrida condicionou a análise da DCTF retificadora à apresentação de elementos de prova complementar. Veja, em relação ao tema, há que se dizer de plano que a DCTF entregue após a ciência do despacho decisório não deve ser considerada a não ser que a recorrente faça prova do erro que se fundamentou a declaração retificada. No entanto, a recorrente nada trouxe para comprovar os erros que por ela simplesmente alegados. Nesse ponto, importa enfatizar que o contribuinte não trouxe documentos de prova que servissem de supedâneo às suas alegações. Veja que a empresa deveria ter juntado aos autos documentos contábeis fiscais que comprovassem o erro alegado. Volto eu. Em que pese o contribuinte ter apresentado em manifestação de conformidade cópia dos DARFs que acreditam demonstrar o pagamento em duplicidade, em paralelo à DCTF retificadora, a decisão recorrida entendeu não serem elementos suficientes. Da análise dos autos, verifica-se que, em sede recursal, o contribuinte apresenta farto conjunto probatório que indica a probabilidade da existência do equívoco quando do pagamento em duplicidade dos mencionados DARFs, a saber, extrato bancário, que demonstra saída no dia 10 de fevereiro de 2009 no valor de 147 mil, que seria correspondente ao DARF tal, acrescido de outro DARF, e no dia 20 de fevereiro outra saída de mesma rubrica, também no valor de 147 mil. Planilha interna que reflete seus registros contábeis, DCTF retificador alocando somente o pagamento devido, DIF do ano calendário 2009, que indica como valor devido a título de IR-fonte sobre a folha de salário o montante de 409 mil e os DARFs que compõem a quitação.
A DCTF retificadora corroborada com documentos que comprovem a existência do equívoco deve ser recepcionada e processada para apuração do crédito tributário. O parecer COSIT 2 de 2015 estabelece que retificada a DCTF depois do despacho decisório e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DECOMP, a DRJ poderá baixar em diligência a DRF. Consta dos autos deste processo manifestação de conformidade tempestiva contra a não homologação da DECOMP, porém não houve um óbice na recepção da DCTF retificadora por parte da decisão recorrida, mas entendeu ser necessário um maior conjunto probatório para validar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Nesse contexto, receba a documentação encostada em sede recursal para que, em busca da efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim de confirmar a existência do direito creditório. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de origem tome conhecimento da documentação acostada à manifestação de conformidade e ao presente recurso, devendo confrontá-la com a análise do direito creditório pleiteado na DECOMP em apreço, bem como com a DCTF retificadora. Ao final, elaborar o relatório conclusivo, do qual o recorrente será intimado, assegurando-lhe o prazo de 30 dias para manifestação. E depois o processo retorna para julgamento. É como voto. Pessoal, então está sendo convertido em dias por propósito do relator, para voltar para a unidade de origem. Esse é aquele caso, eu acho que a DRJ analisa os documentos, mas acha insuficiente, né? E aí eu não sei, aí a gente tem... Aqui o posicionamento aqui já mudou um pouco, né? Acho que nesse caso a gente tem retornado realmente para a unidade de origem, não é? Ou tem voltado... Qual é o caso que a gente tem voltado para a DRJ até para a gente fixar que isso andou mudando aqui um pouco, né? Na verdade, quando a DRJ supera o óbice da retificadora e diz que não tem documento suficiente e ele traz um pouco mais, a gente baixa em diligência. Quando a DRJ nem supera o óbice e não faz qualquer análise, é que a gente volta para a origem para fazer despacho complementar. Sim, mas eu nem sei se está unânime aqui, eu só não, queria Lisandro, até porque... acho que Lisandro não concorda. Tá bom. Até porque provavelmente vai aparecer outros aqui hoje, né? Mas então é isso, está aberto aí, pessoal, para debates, esclarecimentos. Eu fiquei aqui, eu estava tentando acompanhar, porque me pareceu, a princípio, um caso claro de, tipo, duplicidade. Ele teria 2 DARFs de 125 mil ali, um no dia 10 de fevereiro, um no dia 20, e um deles foi alocado ao débito informado na DCTF, e o outro seria em duplicidade, mas como a DECOMP, na hora de informar o DARF, teria informado o que foi alocado e não o que estaria, teoricamente, disponível, ele não aceitou. Mas depois eu vi que não é isso, existe realmente uma retificação do valor declarado a título de fonte, apesar dele dizer que são 2 DARFs. Eu andei olhando por exemplo, essa página 259 e 260, que ele fala, eu queria ver os 2 DARFs como se fossem 2 DARFs iguaizinhos, né? Tipo, que você vê, tipo, aquela coisa cara crachá, duplicidade, mas não são 2 DARFs iguaizinhos. Pelo que eu vi do 10 de fevereiro, foram vários DARFs picotadozinhos de vários valores ali, que somando deve dar isso aí, e que houve, de fato, uma retificação do fonte devido para menor. Então, não é uma duplicidade assim, simplesmente ele recolheu 2 DARFs, e o que ele mostra são extratos bancários dizendo que aquele valor efetivamente saiu da conta, mas houve uma retificação do imposto de renda apurada. Então, eu fiquei assim, só um pouco incomodada, porque ele reitera que a DCTF retificadora seria suficiente para comprovar o indébito e a comprovação de que realmente ele pagou. Que ele pagou, a gente sabe, porque os DARFs estão lá, né? O que a gente precisaria era efetivamente da apuração do imposto na escrituração contábil. E pelo que eu vi da sustentação oral do patrono, ele sustenta que a retificadora é suficiente, e eu entendo que não seja. Então, assim, a documentação aqui, de fato, pelo que eu vejo, não vai estar suficiente, porque não tem escrituração contábil, e eu achei que era simplesmente, tipo, desde o início ele teria declarado 125 mil na DCTF e apresentou 2 DARFs de 125 mil, um que ele alocou e outro não. Não é bem isso, entendeu? Teve realmente uma retificação. E aí, mas como a narrativa não foi clara, eu acho que talvez a gente não teria prejuízo em converter em diligência. Mas sabendo que a retificadora não é
suficiente se o patrono não apresentar, se a empresa não apresentar escrituração contábil para ver a apuração o valor retificado, não vai ser suficiente. Não sei se vocês entenderam a minha dúvida, viu, Lucas, assim, que pela narrativa que o contribuinte iniciou, né? De fato, os DAFs não são exatamente os mesmos valores, por isso que até que eu falei na diligência. Eu posso acrescentar aqui a exigência de que a apresentação, de fato, de escrituração contábil fiscal na diligência. O meu ponto é porque, de fato, a DRJ não aceitou porque não tinha uma documentação suficiente, e ele traz, querendo ou não, mais coisas. De fato, não trouxe a estruturação contábil fiscal ainda. Poderia ter trago? Possivelmente, eu acho que poderia ter tido esse cuidado. Mas eu acho que já trouxe mais elementos, já trouxe o extrato bancário que sai valores em duplicidade, valores idênticos no mesmo mês. De fato, a apuração ele não trouxe. Mas eu posso acrescentar que, sendo necessária, a estruturação contábil fiscal, sim, na diligência. Porque eu acho, Lucas, que, na verdade, não foi só ele ter recolhido em duplicidade, porque se ele tivesse só recolhido em duplicidade, ele não precisaria ter retificado porque a DCTF, na verdade, ele poderia ter retificado a DCTF para dizer o seguinte: ele tem 2 DAFs de mesmo valor. Quando ele presta a DCTF, ele indica o DAF, qual foi o código de pagamento. Então, de repente, ele alocou no DAF 1, o DAF 2 estaria disponível. Aí, ou a DRJ não viu isso, ou ele alterou o valor do débito declarado, que, pelo que eu entendo, houve redução do débito declarado em DCTF também. Não foi só uma coisa de indicar um DAF diferente, porque senão, desde da DCTF original, que era só dizer, olha, tem esse outro DAF, eu errei aqui quando indiquei o DAF 1 e era o DAF 2, que aí independe, teria um DAF disponível desde o princípio. Só que como essa narrativa foi meio truncada e não ficou muito clara, eu acho que vale a pena a conversão em diligência, eu acho que vale. A questão de acrescentar aqui a rubrica, o registro contábil, assim, é um pouco problemática, eu acho, pelo seguinte: uma coisa é você diligenciar para que se analise o que foi trazido em sede recursal. Isso a gente tem feito. Agora, a gente pedir complementação de prova através dessa diligência, eu acho que a gente não tem feito, não. São coisas distintas, entendeu? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque aí você vai poder se obrigar, em outros casos, para quem assim votar, de fazer essa complementação probatória também, entendeu? O que eu acho que a gente tem feito nesse caso é o seguinte: olha, teve em sede recursal aqui os elementos, por algum motivo, efetivamente, não foi analisado ou foi complementado de sede recursal, tal. A gente retorna à origem para que seja analisado, mas nunca, pelo menos que eu me lembro, a gente falou, olha, a gente acha que tal elemento que deveria estar aqui tem que ser comprovado também via diligência, entendeu, Lucas? Eu tenho essa impressão. Eu posso estar enganado, mas a gente nunca chegou e falou assim, não, além disso, intime o contribuinte para apresentar a documentação contábil. A gente nunca fez isso. A gente retorna do que chegou efetivamente para ser analisado na origem, ok. Mas nunca a documentação probatória. Aí se alguém... Fizemos isso sim, presidente. Nós já fizemos isso sim. A gente, quando o contribuinte, ele traz, pelo menos é como eu entendo, e eu tenho votado assim, ele traz elementos de prova. Eu entendo que esses elementos não são suficientes, eu baixo diligência e peço para intimar o contribuinte para trazer esse elemento que eu acho que é suficiente. É bem o caso aí, pelo que eu entendi, ele complementou suas provas com recurso, o relator entendeu que essas provas traz o indício, suscitou dúvida, então ele trouxe um indício das alegações que ele está sustentando, e o relator, já que aqueceu, entende que ele precisa, além desse documento, trazer a escrita contábil para demonstrar a apuração do imposto, para assim reconhecer o recolhimento devido. Eu acho que cabe sim trazer isso aí em diligência, já que vai descer, time, o contribuinte traz e analisa tudo. Na verdade, tentando complementar o que o Dornelis disse, a gente já pediu complementação de documentação no seguinte caso, Dornelis, vou tentar lembrar, quando a DRJ ele diz assim,
não tinha provas suficientes, sendo necessário documentos hábeis e idôneos, que ele não fala em escrita contábil e fiscal, ele fala documentos hábeis e idôneos, que nós entendemos como escrita contábil e fiscal. Aí o contribuinte vem e traz um monte de documento, tipo um extrato bancário, nota fiscal, traz várias coisas que já seriam um início razoável de prova, mas não traz a escrituração contábil e fiscal, que não foi expressamente citada na decisão de primeira instância, e aí a gente diz, olha, já teve um início razoável de prova para contrapor a decisão da DRJ, mas ainda assim eu entendo que falta tal coisa. Então, nesse caso, sim. Nesse aqui desse processo, a DRJ ela não falou simplesmente documentos hábeis e idôneos, porque documentos hábeis e idôneos ou nota fiscal poderia ser hábil e idôneo, mas talvez não suficiente. Mas aqui a DRJ falou documentos contábeis e fiscais. Então, ele já poderia ter trazido documentos contábeis e fiscais. Então, a minha dúvida aqui vai o seguinte, foi só a questão da duplicidade do pagamento ou houve redução do débito na DCTF retificadora? Porque, para mim, se houve redução do débito na DCTF retificadora, que a DRJ disse que tinha que ter escrituração contábil e fiscal, e o contribuinte não traz, porque o extrato bancário, para mim, só me prova que o comprovante de DARF já comprovava, o pagamento está feito, a DRJ em nenhum momento negou a existência do pagamento. Então, o extrato bancário ele só comprova o que já estava comprovado, né? A minha dúvida aqui é o seguinte, a retificadora reduziu o fonte devido ou ele simplesmente retificou para dizer que o DARF era o DARF 2 e não o DARF 1? Porque se for só isso, eu até aceito a conversão em diligência, mas se ele reduziu o débito da retificadora, não trouxe escrituração contábil e estava expressamente dito na decisão da DRJ, eu vou negar provimento aqui. Eu não vou aceitar essa diligência, não. Aí a minha dúvida é só essa. Se for o caso, a gente pode pedir, não sei se vista em mesa para dar uma olhada. Você lembra disso, Lucas? A retificadora está nas folhas 227. Eu estou procurando aqui a DCTF original para fazer essa comparação. Vamos dar uma olhadinha. Vocês entenderam aí qual foi a minha dúvida? Porque se ele reduziu o débito, a DRJ já tinha dito que era escrituração contábil fiscal e o próprio patrono sustentou que a retificadora é suficiente e ele só traz a comprovação de que realmente pagou, que a gente já tinha, porque o comprovante de DARF já é prova, eu acho que ele não acrescentou nada o suficiente para provar essa redução, entendeu? As folhas 56 tem uma outra DCTF, também já é retificadora, mas é anterior. Mas pode ser a retificadora que embasou o despacho original. Qual era o valor declarado? Débitos de IR-fonte 768. E aí, na última aqui, débitos de IR-fonte 747. Isso. E qual é o valor do crédito? É essa diferença do 768 para o 747? Ou talvez tenha uma outra original ainda? Vou procurar. Porque o valor do crédito que ele alega é 125 mil, não é isso? 125 mil. É 125 mil. Não tem outra DCTF aqui não, nos autos, pelo menos não que eu tenha localizado. Pelo que eu vejo aí, de qualquer forma, essa redução não foi dos 125 mil, mas já houve uma redução. Senão... Só te dando uma olhadinha aqui.
Não, tem uma DCTF aqui que tinha 556, não era isso? Qual página, presidente, essa do 556? Está na página, está no anexo ao recurso voluntário. Está na página, no PDF do item recurso voluntário, está na página 37. Aí tem outra na página 80, você viu da página 80 desse mesmo PDF aí? Aí ele baixa o crédito de 556, que é o que está na página 6, agora vamos ver a outra. Deve baixar para os 409, que ele disse que é a nova base. Eu achei a original. DCTF original. Depois eu vejo a página. Não, mas nessa folha 37 tem o imposto de renda retido na fonte, código 0481. O que ele está pedindo restituição é 0561. Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que 561, 38, razão. É 556. É isso aí. E aí foi para 409 na outra. É o 147 mil que está sendo objeto de pleito. O que ele diz é o seguinte, é que na verdade ainda tinha, além desses 125, nesse pagamento, tinha 20 mil adicionais nesse DARF que foi pago, né, de 140 mil. Provavelmente de uma outra rúbrica, entendeu? Esses 27 mil. Então, Giovanni, é o seguinte, a gente tem uma retificadora realmente que baixou só os 125 mil quanto ao IR na fonte. Isso eu acho que tem 147, ele baixou, ele disse 20 mil, então também. Foi baixado mais 20 mil, além dos 125 em duplicidade. É isso, doutora Giovanni. Aí, se no original, essa da folha 38, ela é... Ela já deve ser retificadora. Vamos ver aqui quando ela foi entregue. Deve ter o recibo aí na primeira página dela. Declaração não retificadora, janeiro de 2009. Então, folha 33 do PDF. Então, original é isso mesmo, esse DOC 6 do anexo recursal. Então, ele tinha 556, baixou para 409, está dizendo que nesses 147 mil tem 125 que já tinha sido pago, que ele baixou efetivamente. E tem mais uns 20 mil, que é de um outro débito aqui, que também foi baixado na outra DCTF. Não sei se isso é o que a doutora Giovanna estava falando, mas é isso. Agora vamos ver se tem alguma aí. Tá. Ele baixa de 500 e pouco para 409. Isso. Aí passa a sobrar 147 mil reais, que é, na verdade, o DARF que... Tá, então não foi exatamente pagamento em duplicidade, aquela coisa de cara crachá. Ele reduziu, apresentou uma retificadora para reduzir o débito, né, para liberar o DARF. A DRJ falou que tinha necessidade de escrituração contábil e fiscal, e o patrono insiste na retificadora. Eu, nesse caso, eu vou negar provimento ao recurso voluntário. Eu acho que não tem documento a ser diligenciado para comprovar isso, e acho que a DRJ falou o que é que ela esperava, minimamente. Entendeu? Agora, para mim, já ficou mais claro. Eu só estou querendo esclarecer um pouco o que são esses 21.956 aqui, mas acho que não tem como ver nos autos, né? Ele disse que tem duas saídas. E ele disse que tem duas saídas, né, desses 147 mil, na realidade, né? Em 10 de fevereiro e 20 de fevereiro. Então, vamos pensar. Uma que é do mês, deve ser do mês 1 e a outra do mês 2, talvez. Deve ser TF, efetivamente. Na verdade, quando ele fala, eu pensei que fosse realmente uma duplicidade. Essa duplicidade que ele fala é porque houve uma redução na apuração, houve uma alteração na DCTF. Sim. É diferente, a gente já pegou aqui casos que acho que a gente julgou mês passado, que era questão de ação trabalhista, não sei se vocês lembram, de retenção na fonte, aí a Justiça do Trabalho fazia a retenção na fonte, o contribuinte recolhia, ali era efetivamente uma duplicidade de recolhimento. Né? Então, assim, ele chegava e mostrava a retenção da Justiça, ao mesmo tempo que mostrava o recolhimento dele.
Então, aqui eu não estou vendo realmente uma duplicidade, não é nem aquela coisa de ter 2 DAFs, assim. Ele de fato, ele recolheu, né, alega ter recolhido a maior, mas ele retificou a DCTF, ele não mostrou a apuração da gente, ele só mostra que recolheu a maior do que o que estava na DCTF retificadora. E aí traz um extrato bancário para comprovar que ele recolheu. O que ele recolheu, eu sei, porque o DARF está lá desde o início no sistema. Da RJ não negou isso. Então, eu acho que esse extrato bancário, né, que regra geral, pode provar muita coisa, mas ele só prova o que já estava provado, que aqui o dinheiro saiu e foi pago o DARF. O que ele alega aqui, na realidade, é que ele, no cômputo da segunda base de cálculo, ele incluiu coisa que já estava numa base de cálculo anterior. Não é recolhimento de duplicidade realmente, não. Porque ele diz o seguinte, olha, na base que eu calculei originariamente, que eu trouxe em DCTF, eu tinha a base anterior de 125 mil junto. Aí eu retifiquei a DCTF para ajustar essa duplicidade de base efetivamente, e aí sobrou o recolhimento. Não é o recolhimento realmente em duplicidade, não, doutor Giovanni. Ele diz o seguinte, na minha base que eu apurei de tributo devido, eu tinha coisa que já tinha computado anteriormente, então eu reduzi a DCTF por isso. É isso que eu, pelo menos, consegui depreender aqui do processo. Pois é, mas aí a gente não viu a apuração da base para saber o que é o correto. Efetivamente, ele não trouxe documento para comprovar isso. Ele trouxe uma planilha, na realidade. Tem uma planilha, mas documentação contábil, conforme a DRJ pediu, não. Realmente não tem. Tem uma planilha interna aqui que mostra os 409 mil, mas pelo menos foi o que eu vi aqui que tem. Não sei se aí o doutor Lucas... Não, é isso mesmo. É isso, né? Para mim está esclarecido o fato, eu estou pronta para ajudar, então. Tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Vou passar para ler os votos. Eu só estou vendo aqui, presidente, os documentos direitinho, só um minutinho. No recurso. A partir das folhas, folhas 218. Eu estou vendo aqui, ele não trouxe de fato. Apesar que a DRJ ela foi bem, ela não foi aquela coisa assim, aquela coisa clara. Ela falou assim, Giovana, nessa parte aí. Tá ouvindo vocês? Sim, estamos ouvindo. Em relação ao tema, há de se dizer de plano que a DCTF entregue após a ciência dos pagos decisórios não deve ser considerada, a não ser que a recorrente faça prova do erro em que se fundamentou a declaração ratificada. Faça a prova do erro. No entanto, a recorrente nada trouxe para comprovar os erros por ela simplesmente alegados. Nesse ponto, importa enfatizar que o contribuinte não trouxe documentos de prova que servissem de supendâneo às suas alegações. Aí ela faz aqui só, de todo voto. Veja que a empresa deveria ter juntado aos autos documentos contábeis fiscais que comprovassem o erro alegado. Não sei se ela está... Claro que eu entendo o que se falou. Acho que por muito menos já convertemos diligência, eu acho. E de uma forma ou de outra ele trouxe indício. Lucas, você vai votar como? Você vai manter ou você vai mudar o voto? Eu acho que vai ter que ter primeiro uma votação preliminar para ver se aceita a diligência. Você mantém a diligência? Por enquanto eu mantenho a diligência. Tá bom, mas o problema é que, teoricamente, é que nem aquele processo de ontem que eu e o Lisandro ficamos vencidos. Teoricamente, quem não converter em diligência já automaticamente é negar provimento. Eu acho que não tem como ter um meio termo aí. Porque de prova, mas... olha, entendeu? Os que dizem, olha, ele deveria ter trazido e não trouxe. Se você adotar isso, eu não estou dizendo só porque talvez a conversão de diligência já seja o próprio mérito quando a gente votar. Porque, pelo que a doutora Giovana falou, ela não aceitou, ela própria já cerrou. Não, eu vou negar provimento, entendeu? Talvez até se confunda a conversão de diligência com o mérito nessa votação aqui. Mas então tá bom, eu vou colher os votos então, pessoal. Doutor Lucas então propõe a conversão de diligência. Aí, doutor Lucas, só uma coisa, o senhor vai adendar essa questão dos registros contábeis então na diligência, né, que não está no voto. Porque eu também me recordo que já teve alguns votos nossos que a gente pede para que seja apresentada documentação complementar que o contribuinte entenda é passível. Entendi aqui que a DRJ, de fato, tem um trecho que ela cita especificamente a documentação contábil fiscal,
Mas houve um certo indício. Eu já neguei descida em diligência quando o contribuinte simplesmente traz, como a Giovana costuma falar, uma série de provas de uma hora para outra e fala, tá aqui, essa quantidade de prova aqui serve de indício. Até teve planilhas no mês passado que eu neguei a diligência. Mas aqui eu acho que foi aquela questão, a DCTF retificadora, ele de fato retificou, não teve óbice, ele apresentou mais uma determinada prova, ficou faltando alguma coisa. Então eu acho que é aquela questão de que foi superando cada degrau e chegou aqui nessa situação que eu acho que pode ainda se buscar de fato a realidade. Talvez ele tenha pecado em não trazer a documentação contábil fiscal nesse momento, mas eu não acho que a gente buscar efetivamente se de fato existe o crédito não seria um prejuízo. Em si, a gente vai estar tendo um pouco mais de cautela para decidir pelo sim ou pelo não. Não estou negando nem dando. É só, de fato, a busca para saber se tem ou não esse crédito. É nesse sentido que eu mantenho a diligência, tá, presidente? Tá bom. Então, doutora Giovana, já estou colhendo os votos, tá, pessoal? Tá, eu vou abrir divergência, eu peço licença aí, apesar do voto dos conselheiros Lucas aí, mas eu vou abrir divergência porque realmente para mim a DRJ disse expressamente que queria documento contábil e fiscal para comprovar a retificação da DCTF e, inclusive, o patrono em sustentação oral, ele disse que a DCTF retificadora é suficiente, entendeu? Ele insistiu na tese da suficiência e não de que os documentos que ele traziam serviriam para comprovar a retificação. Na verdade, os documentos trazidos, eles só comprovam o recolhimento. O recolhimento a gente já tinha desde o início. Então, nesse caso, e ele insistiu na ideia da retificadora ser suficiente para provar a reapuração do tributo. Eu voto por negar provimento. Doutor Dornel, doutora Giovana, então, a pior divergência para negar provimento. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Doutor Dornel também pela conversão de diligência. Doutor Lisandro. Presidente, eu tenho uma dificuldade em apreciar provas originalmente em sede de recurso, porque o CARF é uma instância recursal. O artigo 29 da Decreto 7265, ele diz que na apreciação da prova, a autoridade julgadora de primeira instância, fala lá da primeira instância, formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. No artigo 18 também da Decreto 7265, quando vai regulamentar a diligência, fala em autoridade de primeira instância. Então, acho que quem tem que analisar em primeira instância a prova é a DRJ, e não o CARF. Então, principalmente em casos de PERDECOMP, eu até vejo com uma maior maleabilidade essa regra, mas nesse caso eu concordo com a divergência de que seria inaugurar demais essa instância probatória. Então, eu voto com a divergência. Então, o doutor Lisandro também nega provimento ao recurso. Doutor Lucas é o relator, doutor Rafael. Acompanha a divergência, presidente. Rafael também nega provimento ao recurso. Doutora Mauritânia. Presidente, mantendo coerência com o que eu tenho votado na minha turma original, em que pese o voto do relator, eu vou votar nesse caso com a divergência. Doutora Mauritânia também nega provimento ao recurso. Doutora Bárbara. Eu e Mauritânia somos da mesma turma, a gente meio que vota parecido nessa questão, como a DRJ realmente, ela formou que o contribuinte precisava trazer e ele não trouxe, a gente tem votado no sentido de não acolher essas provas da forma como foi apresentada, então eu voto com a divergência. E eu também vou acompanhar a divergência. Na verdade, eu acho que quando se aponta que o documento contábil fiscal tem que ter trazido, é claro que ele podia ter trazido uma razão acompanhando essa planilha, é o que eu entendo efetivamente, e eu acho que documento contábil e fiscal, não há como eu confrontar com a planilha e dizer que está suprido, entendeu, doutor Bruno? Esse é o grande problema que eu tenho. Eu sempre tento confrontar o teor do que a DRJ pediu com o que foi trazido aos autos. Até se a DRJ tivesse trazido, como disse a doutora Giovana, documentos hábeis e idôneos, aí fica uma coisa mais genérica, eu até aceito. Mas aqui, eu dizer que essa planilha é um documento contábil e fiscal, não é. Não é mesmo, entendeu? Então, eu também voto com a divergência.
então ficou por maioria de votos negar provimento ao recurso, vencidos o relator e o conselheiro Dornelas, que votaram pela conversão de direitos dos do voto do relator. Doutora Giovana, eu vou designar a senhora para fazer o voto vencedor, tá? Pode ser? Tudo bem. Eu acho que Giovana saiu. Não, ela tá, mas ela não tá com câmera. Eita, não. Sabe eu acho que era um preliminar, né? Eu fui fechar meu microfone, aí eu fechei a câmera. Aí eu fiquei com o microfone aberto e a câmera fechada. Tudo bem, presidente, pode me designar relatora. Agora eu vou fechar o microfone. Então, doutor Rodrigo, ficou assim o resultado. Por maioria de votos, negar provimento, vencidos do relator e conselheiro Dornelas, a doutora Giovana vai fazer o voto vencedor. Tá bom? Tá, ok. Obrigado. Obrigado. Tchau, bom dia, bom julgamento. Bom dia. Agora vamos ver se eu... Tainá? Sim, presidente. O patrono da J. Macedo se apresentou ou não? Ele não se apresentou. Ele não entrou na sala de espera. Então, doutora Giovana, a gente vai julgar sem a presença do patrono, tá? Porque, na verdade, já são 10 horas, né? Obviamente ele não vai vir mais. Então, a gente vai apreciar o item agora 36, a pauta, J. Macedo, a doutora Giovana, e o patrono não se apresentou, então será feito o julgamento sem sustentação oral. Então, a doutora Giovana, item 36, J. Macedo. Eu ia até dizer que não vai ter prejuízo, não, porque a decisão vai ser parcialmente favorável ao contribuinte. Eu ia até pedir que ele fosse breve na sustentação, então, de repente, até melhor. Vamos lá, eu vou pedir para vocês me acompanharem direto no voto, tá? Que eu faço o resuminho. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos da admissibilidade. Trata o presente pedido de compensação referente a saldo negativo de 2003, no valor de 247 mil. A esse pedido foram juntadas outras decompes vinculadas, em especial, guarda aí o finalzinho dessa, o número 6897, cujo crédito pleiteado também trata de saldo negativo de 2003, no valor de 163 mil. Então, ele apresentou duas decompes de saldo negativo do ano calendário 2003, do mesmo ano, tá? Uma no valor de 247 mil e outra de 163 mil. O pedido foi indeferido, pois o saldo negativo informado na decomp encontrava-se divergente daquele da DIPJ. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, no qual informou que havia informado em DIPJ um saldo negativo no valor de 247 mil, formado apenas por estimativa. Posteriormente, retificou a DIPJ para incluir as parcelas do imposto de renda retido na fonte, alterando o saldo negativo para um montante de 411 mil, e, por conseguinte, enviou uma nova decomp, final 6897, cujo crédito também era saldo negativo do ano calendário 2003, no valor de 163 mil, formado exclusivamente por retenção na fonte. A soma dos créditos informados nas duas decompes totalizava o valor informado na DIPJ. Sendo assim, privilegiando o princípio da verdade material e superando o equívoco cometido pelo contribuinte, a turma da DRJ analisou o direito creditório pleiteado. Aí eu transcrevo aí um trecho da decisão, vou ler só o sublinhado. É entendimento desta turma de julgamento que as divergências entre os saldos negativos indicados na DPJ e nos pé-decompos apresentados podem ser supridas por essa instância administrativa, de forma a tornar possível a apreciação do direito creditório utilizado para compensação. A análise do crédito tributário pela DRJ se baseou nas informações constantes dos sistemas da Receita. Na análise da turma da DRJ, nessa análise, a DRJ confirmou integralmente as estimativas pagas e parcialmente as compensadas, conforme quadro abaixo. Então, das que foram pagas, você vê aí no quadro 100%, das estimativas compensadas, essas que estão destacadas em amarelo não foram confirmadas ou foi confirmado parcialmente. Quanto ao imposto de renda retido na fonte informado na decomp final 6897, então, a DRJ juntou as duas decompes e fez uma análise conjunta do saldo negativo 2003. No valor de 163 mil, a DRJ reconheceu um montante de 162 mil, conforme quadro abaixo. E aí está o quadro do que foi informado na decomp e no que foi confirmado pela DRJ.
A DRJ também consignou que os rendimentos financeiros oferecidos à tributação na ficha 6A, no montante de 6 milhões, respaldam a dedução do imposto de renda comprovado em DIF. Ao final, a turma da DRJ não apurou saldo negativo, mas sim imposto a pagar no montante de R$ 38 mil, e, por conseguinte, não reconheceu o direito creditório de saldo negativo e indeferiu os pedidos de compensação conforme o seguinte trecho. Então, está aí a reapuração do tributo e, ao invés de dar saldo negativo, deu imposto a pagar de 38 mil. O contribuinte resignado interpôs recurso voluntário, através do qual alega que a estimativa mensal compensada em decomp deve integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a compensação seja não homologada. Destaca que a estimativa de junho de 2003 foi parcelada, acrescenta que a recorrente não poderá arcar duplamente com os valores de estimativas não compensadas. Pois bem, a DRJ confirmou a quase totalidade do fonte informado em composição de saldo negativo, e em relação à parcela não confirmada de fonte, que foi 1.000 e pouquinho, não há insurgência por parte do contribuinte. O cerne do litígio diz respeito, portanto, às parcelas de estimativa mensal que foram objeto de compensação não homologada, referente aos meses de janeiro, junho e setembro de 2003, que eu fiz o quadro aí abaixo, certo? Tem o valor, e aí eu verifiquei. Essa de janeiro de 2003, vou explicar aqui, terminou não sendo objeto de compensação, e essas outras duas parcelas foram objeto de parcelamento que já está extinto e quitado. Primeiramente, cumpre esclarecer que a estimativa de janeiro de 2003 foi objeto de uma decomp final 3804, a qual foi retificada por uma final 4206. Todavia, a referida estimativa não constou da declaração retificadora, então é como se ele tivesse excluído aquela estimativa. Sendo assim, não se pode dizer que a estimativa de janeiro de 2003 foi objeto de decomp não homologada. Em verdade, ao retificar a decomp, a estimativa de janeiro deixou de ser objeto de compensação. Quanto às estimativas de junho e setembro de 2003, tem-se que as mesmas encontram-se extintas por quitação de parcelamento nos autos do processo tal, conforme tela abaixo. Então, eu fui, pesquisei os processos e vi aí a quitação. Dessa arte, considerando a quitação das estimativas de junho e setembro de 2003, há de se reconhecer um crédito de saldo negativo de 124 mil, que é já considerei o 45 mais 177 menos 38 mil, que era imposto a pagar, devendo ser homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer um saldo negativo do ano calendário de 2003 no valor de 124.281,19 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. Eu confesso a vocês, eu não entrei no mérito, que eu sei que tem divergência no colegiado, se compensação não homologada poderia compor ou não o saldo negativo. Por quê? Porque o que não foi homologado foi extinto no parcelamento. E aquela de janeiro de 2003, que alega compensação não homologada, de fato, não foi objeto de compensação, porque na retificadora não constou aquela estimativa. É isso. Alguma dúvida, pessoal? Giovana, como é que você fez essa consulta? Que me dê esse poder aí. Lisandro, os conselheiros da Fazenda, eles conseguem consultar todos os processos do e-processo. Ah, você viu no processo, então. Eu vi no processo, eu coloquei aqui, e quando é favorável ao contribuinte, eu coloco a tela consultada. Não vou baixar em diligência para isso, não. Se fosse alguma prova que ele quisesse contraditar, eu baixaria em diligência, entendeu? Que não fosse favorável. É isso. Que foi no sistema processo. Desculpa. Eu ia falar. Você vê como é importante esse acesso que a Giovana tem, e nós contribuintes, temos acesso, isso de uma forma ou de outra, atrasa até a marcha processual, porque poderia também, eu não teria como fazer esse voto, Giovana, de jeito nenhum, eu ia ter que baixar em diligência para saber a situação dos parcelamentos, por exemplo, né? Eu sei que algum conselheiro da Fazenda me dê essa informação. É só para registrar isso aí. A minha dúvida, a minha fala não se resume a esse registro, não. Giovana, nessa reapuração feita pela DRJ,
ela incluiu ela excluiu alguma despesa, ela fez alguma coisa, ela tirou alguma receita, ela reapurou, mas com base nas informações já declaradas, ou ela incluiu alguma coisa? Não incluiu, não excluiu nada. Ele pegou o que já estava declarado, a reapuração foi colocar as estimativas confirmadas e o fonte confirmado. Só isso. O que você não está reconhecendo que esse 97, porque não está batendo, né? Porque o que você não está reconhecendo, 97.813, mais 1.000 e pouco de lá que o contribuinte não se insurgiu. Não bate com os 411, essa conta. Por isso que eu perguntei, entendeu? Deixa eu ver aqui. Eu estou reconhecendo 124 mil com 97 mil. Qual foi o valor que ele requereu aqui? 411. 247, 411 mil. Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu disse, será que foi reapurado, mas foi incluída alguma coisa lá? Não, ele pegou o que estava na declaração. Não tem, inclusive, o contribuinte não se insurge em relação a isso. Tá? Ele IRPJ devido, operação, Não tem, Dornelas. Certo. O que ele se insurge é com esses itens que você destacou e o que você não está dando, o que ele se surgiu, esse 97 que não foi objeto de compensação. O resto você deu, que você verificou que houve a extinção. Essa conta que eu fiz, então, esse valor que se perdeu, o contribuinte não se surgiu em recurso, né? Então tá bom. Tá bom. E não houve reapuração. Obrigado, Juliana. Na verdade, tem 320 mil, né, que a DRJ não reconheceu. O doutor Giovanni está reconhecendo quase tudo, né? A DRJ reconheceu 100 e pouco, não foi? 162. 162, mais 100... A DRJ reconheceu muito mais. A DRJ reconheceu 424 mil cadê? 424 mil não. 545 mil de estimativa paga e reconheceu mais 1.159 de estimativa compensada. Mas o saldo negativo que ela reconheceu foi 162 mil, não foi isso? Não, aí 162 mil ela reconheceu de fonte. Pagamento de fonte, e aí ela refez o cálculo do saldo negativo, juntando fonte e a estimativa. Aí deu imposto a pagar. E não teria imposto a pagar. Por isso que mas aí o contribuinte acabou se surgindo apenas com outra parcela disso aí. Não foi o que ele pediu. Tá bom. Ele se surgiu contra os três que a DRJ negou, né, doutor Giovanni? Contra 177 de uma estimativa, 97 de outra, e mais os 45 de outra. São só as estimativas que foram. Isso. Aí virou para, com essa concessão, virou para 124 mil. 281. Agora, o que é isso em relação àquele pleiteio de saldo negativo? Realmente é diferença. Você vê que... E 411. 411. Eu não sei, porque na verdade ele pleiteou isso em duas decompers, né? Separadas, assim, foram contadas. Assim. Mas é isso mesmo. Olha só. Esse 411 é 247. Acho que desse aqui, né? Esse é o de 247. E tem um outro com 63. Exatamente isso. Aí, ou seja, a gente só está tratando aqui da questão do 247, né, doutor Giovanni?
O 163 já tem outro processo. Por isso que, na verdade... Não, mas o do 163 é o ADCOMP de final 6897, que foi juntado nesses autos, então ele está analisando de forma conjunta. 411. Ele está analisando, a gente está analisando aqui as duas DECOMPs de forma conjunta, porque a DRJ superou esse óbice, desse inconveniente dele pedir parte do saldo negativo no DECOMP e parte em outra, juntou as duas DECOMPs e disse, vou analisar conjuntamente o saldo negativo. Tanto que esses 162 mil de fonte pago está nesse cálculo da DRJ, se você for ver na folha 5 do meu voto, onde ele coloca IRPJ devido, inclusive adicional, menos operação de caráter cultural, programa, isenção, menos imposto de renda retido na fonte, 162.634. Menos imposto de renda pago por estimativa, pago mais compensado, 1.705.000. E aí deu o imposto de renda a pagar. Por isso que eu perguntei se a questão se mexer esse imposto de renda devido na base de cálculo, mas parece que não, né? Mas ele não contesta. Eu acho que talvez, na pior das hipóteses, ele vai embargar meu voto. E aí fica a minha responsabilidade refazer esses cálculos aí. Mas ele não questionou isso. Mas se não questionou, né, Giovana? Você não pode também fazer de ofício aí. Ele pode até ter feito algum cálculo errado quando ele mandou duas DECOMP separadas, ele pode ter feito o cálculo dele errado, entendeu? Eu levantei esse assunto, só para deixar claro, né? Eu sei que você sabe, que eu entendo que nessa análise de DECOMP ele não pode mexer na base de cálculo do imposto apurado. Não foi feito. Não foi feito isso. Feito então, não foi glosado nada, foi feito com base nas informações da DIPJ dele. Certo. Só para deixar registrado. Ok. Estou pronto, presidente, também para votar. Então, vou passar a colher os votos. Doutor Dornelas. Eu acompanho a relatora, presidente. Está dando provimento parcial, nos termos do voto dela. Doutor Dornelas acompanha. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Acompanha, presidente. Doutora Mauritânia. Com a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, pessoal, ficou por unanimidade de voto, dá provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do voto da relatora. Esse é o J. Macedo, item 36 da pauta, o patrão não esteve presente. Então, acho que agora a gente pode voltar à sequência natural da pauta. Ainda é a doutora Giovana. Agora a gente vai fazer o item 28. Depois do 28 a gente faz um intervalinho. Pode ser? É muito longo o 28, doutora Giovana? Não é um processo que eu acho que vai dar divergência, assim, mas deixa eu ver. É meio longuinho, razoável. Se quiserem fazer um intervalo antes, então, preferem? Fica à vontade. Tá bom, então vamos fazer um intervalo agora, pessoal, 10 minutos, a gente volta 10h30 para fazer a pauta em sequência 28 em diante, tá bom? Tá bom. Até já, pessoal. Até já.